Tive minha experiência de quase morte no verão de 1974, quando tinha 30 anos de idade. Tive uma dor de cabeça muito forte e fui ao hospital ver se tinha um tumor cerebral. Fiquei internado por alguns dias. Durante o exame, um dos médicos inseriu uma agulha na parte de trás do meu pescoço para soprar o ar. A agulha atingiu meu sistema nervoso central por acidente, fazendo com que meu pulso se tornasse anormal. Nesse momento, o médico deveria ter interrompido o tratamento. Mas ele prosseguiu. Ele acertou um lugar errado novamente. O protocolo estabelecido dizia que ele só podia inserir uma agulha 2 vezes, mas o fez 5 vezes. O resultado foi que meu sistema nervoso central foi atingido várias vezes e foi danificado. Fiquei inconsciente por 1 mês. Não me lembro de nada daquele mês, exceto da minha experiência de quase morte. A primeira coisa que experimentei foi que, de repente, pude ver meu corpo de cima. Vi que os médicos estavam incrivelmente ocupados me tratando, mas eu não entendia. Me senti maravilhosa e leve onde estava. Eu não tinha dor e nem problemas. Isso foi uma prova para mim de que a alma pode deixar o corpo. Lembro-me claramente que pairei sobre o médico que conduziu o tratamento. Ele tinha ido para casa depois do trabalho e estava deitado na cama. Entrei na casa dele e o vi. Eu podia ver que ele tinha tiques nervosos, e eu sabia telepaticamente que ele estava pensando em mim. Senti muita pena dele e pensei, eu gostaria de poder endireitar todos os tiques nervosos, porque me sinto linda. Vi que ele foi ao banheiro várias vezes. Lembro que ele tinha problemas para urinar. Enquanto eu estava lá, notei a disposição de sua casa e os móveis ao seu redor. Mais tarde, quando me recuperei, contei ao médico sobre a minha consulta. Falei para ele sobre a arrumação da casa e dos móveis. Eu contei a ele sobre seu problema de micção. Ele ficou atordoado porque tudo o que eu disse era verdade. Mais tarde, quando me recuperei mais, visitei-o, vi que estava tudo como eu tinha vivido. A certa altura, perguntei se podia usar a casa de banho dele. Ele se levantou para me mostrar onde estava. Eu disse a ele que ele não precisava me mostrar porque eu já tinha estado lá antes no estado fora do corpo. De volta à experiência. Depois de pairar na terra, passei por um túnel. No fim do túnel havia uma luz tão indescritivelmente forte. Não era nada como uma luz terrena. Fui para um lugar tranquilo. Foi tão bonito que pensei, a Terra é como um filme que não foi desenvolvido. Só quando chegarmos ao outro lado, é que o filme se desenvolve. Tudo será visto em cores lindas que não existem aqui na Terra. Vi um prado lindo. Havia flores e cores que eram tão fantásticas que nosso cérebro terreno não consegue compreendê-las. As cores que temos aqui na Terra são muito pálidas em comparação com as cores que experimentei no reino espiritual. As pessoas que afirmamos estarem mortas ficaram completamente vivas na minha frente. Mas eles pareciam mais jovens do que eu os experimentei na Terra. Ao mesmo tempo, havia uma espécie de nevoeiro sobre seus rostos. Mas eu sabia que eram eles. Eu queria me aproximar deles, mas ouvi telepaticamente que não era o momento certo. E então fui puxado para trás. Depois, tive várias experiências espirituais. Eles estavam correlacionados entre si. Era como um filme exibido em clipes. Durante um dos clipes, vi um portal que era como um arco. Senti que era o arco da vida. Não era ostensivo, mas era muito simples. O arco se abriu para que eu pudesse olhar. Ali eu vi todo o sentido da vida. Achei tão simples que não conseguia entender porque não tinha pensado nisso. Era tão simples que até uma criança conseguia entender. Infelizmente, esqueci, mas sei que há um sentido para a vida. Eu voei. Depois me mostraram vários clipes de vidas passadas. Eu nunca tinha me relacionado com a reencarnação. Eu tinha crescido em uma família de não crentes, mas sempre senti Jesus em meu coração. Vi que tinha uma vida de índio. Eu era tão forte e poderosa. Eu vivi toda a vida indiana e senti que eu era um homem. Eu vivia em harmonia com a natureza e parecia uma vida maravilhosa. Mais tarde naquela vida, eu estava em guerra com os outros.
Tive a experiência de cair num buraco onde havia algumas pessoas mortas. Mas eu não estava morto. Havia um cheiro enjoado e extremamente nocivo onde eu estava deitado. Em seguida, as coisas mudaram para um novo clipe. Voei sobre uma figura de Cristo de braços abertos. Depois vivi outra vida. Eu morava em uma cabana construída sobre postes. Não havia móveis, mas havia esteiras no chão. Éramos 6 meninas muito bonitas e jovens. Foi um momento maravilhoso. Estávamos lá para agradar os homens, mas foi tudo bom e decente. Estávamos em harmonia com a natureza. Depois, veio outro clipe. Vi que vivia na França dentro da aristocracia. Eu era muito arrogante, e definitivamente não era uma pessoa que eu gostasse. Eu era uma menina grande com um vestido fino e branco. Eu estava com minha família e estava prestes a ser executado. Ao nosso redor havia muita gente suja e grosseira. Eles zombaram de nós e cuspiram em nós. Pensei, máfia. Máfia. Depois, veio um clipe. Devo ter sido decapitado. Vi a multidão andando com um vaso de madeira, lavando o sangue e a sujeira. Depois, veio outro clipe. Foi tudo silencioso e pacífico. Vi o sol. Aquela vida foi uma experiência terrível. Depois disso, um ser amoroso que estava atrás do meu ombro esquerdo, me mostrou minha vida atual. O amor era tão forte que não me atrevi a me virar, mas acho que foi Jesus. Foi-me mostrada a minha vida desde o nascimento até a inconsciência. Eu me vi do lado errado. Eu não era tão bom quanto eu pensava e tinha vergonha de mim mesmo. Mas o ser de amor não me julgou. Ele apenas me apoiou e me deu amor. Vi não só as ações que fiz, mas também os pensamentos que enviei. E os pensamentos significavam mais do que as ações. Isso me surpreendeu. Eu não imaginava que seria assim. Foi assustador. É muito bom fazer boas ações para com os outros, mas os sentimentos e pensamentos que você envia para eles contam mais. Por exemplo, é ruim sorrir educadamente para alguém enquanto envia pensamentos negativos para ele. Ao semeardes, colhereis. Descobri que havia muito pouco para colher. Acho que era por isso que eu queria descer e terminar minha vida terrena. Tinha tanta coisa que eu tinha que fazer. Tive que melhorar como ser humano. Tive que descer para semear para colher. Eu não tinha semeado muito até então. Eu pude ver isso. Eu tinha muita vergonha de me ver. Em primeiro lugar, eu tinha que semear o amor. Hoje é o mandamento mais importante para mim. Também me mostraram coisas boas que eu tinha feito. Na minha infância havia nas proximidades da minha casa um caminho onde os bebedores de metanfetamina se reuniam. Quando eu estava passeando com meu cachorro, quando estava prestes a passá-los, em vez disso, sentei e conversei com eles. Eles ficaram surpresos que eu queria estar com eles. Disse-lhes que havia alguém que os amava e que era Jesus. Eu sabia que Jesus amava esses bebedores de metanfetamina, e senti que eles me deram muito amor. Eles me amavam pela pessoa que eu era. Comecei a ir para a casa deles com eles, e limpei para eles. Eles moravam em uma pequena cabana de madeira no mouro. Eu colhi flores para que a cabana deles pudesse ser aconchegante, e eu amei ser de serviço. Gostei de estar junto com essas pessoas. Tudo isso agora me foi mostrado novamente, e contou como uma das boas ações que eu tinha feito. Em conexão com a minha revisão de vida, eu vi um episódio da minha infância quando eu tinha 10 ou 11 anos de idade. Esse episódio foi a causa de uma profunda ferida psíquica decorrente de um complexo paterno. Na minha infância, fazia de tudo para agradar meu pai. Antes da minha experiência de quase morte, nunca entendi por que ele de repente se distanciou de mim. Mas quando vi minha revisão de vida, entendi. Vi uma menina que era eu. Íamos à festa de aniversário do meu avô paterno. Espontaneamente eu falei, não quero ir porque o vovô vai morrer. Meu pai era aterrorizado. Levei um tapa na cara, o único da minha vida. No entanto, eu ainda não queria ir. Falei para o meu pai que estava com dor de cabeça, então me deixaram ficar em casa.
Às 21h50, o relógio da sala parou. Eu disse: bem, agora o vovô está morrendo. Eu não conseguia dormir, apesar de ir para a cama. À 1h30 meus pais chegaram. Meu pai entrou no meu quarto. Ele me olhou com olhos estranhos. Aí ele falou: vovô está morto. Para mim não era uma coisa terrível ou antinatural, pois eu sabia que o vovô ia morrer. Mas meu pai ficou chocado. A partir daí, sentiu que ele tinha medo de mim, então se distanciou. Desenvolvi algum bloqueio emocional. Fiz de tudo para agradá-lo. Eu não sabia o que tinha causado o distanciamento dele. Mas descobri quando vi minha resenha de vida. Quando eu estava no plano espiritual, vi que tinha que voltar à Terra para terminar muitas coisas. Havia um ser amoroso ao meu lado. Não era nada visível, mas eu podia sentir isso. Era uma espécie de espírito ou alma. Me mostrou o que eu tinha que voltar, meu curso de vida. Mas também não o mantive. Meu primeiro pensamento foi: eu posso facilmente suportar isso. Eu era tão forte porque tinha aquele ser amoroso ao meu lado. Mas, aos poucos, o ser amoroso desapareceu. Fui mandado de volta pelo mesmo túnel que eu tinha passado antes. Voltei para o quarto do hospital onde meu corpo estava. Eu estava debaixo do teto. Pude ver os médicos ocupados me tratando. Agora, eu estava com medo. Resisti, pois não tinha vontade de voltar ao corpo. Eu queria ficar no mundo espiritual, porque lá eu era feliz e me sentia bem. Mas voltei. E isso foi realmente cruel, porque parecia que eu estava amarrado em uma camisa de força depois de ter sido capaz de me mover livremente. Senti uma dor terrível. Eu não conseguia sentir frio, calor ou qualquer coisa. Só sentia dor e tinha espasmos. Parecia que eu tinha me dividido em duas pessoas. Por um lado, eu estava no corpo com toda a dor. Por outro lado, eu tinha tudo as experiências espirituais que viveram tão vigorosamente em mim. Quando voltei ao corpo, ganhei um novo presente com o qual tive que aprender a me relacionar. Eu podia sentir e ver o que as outras pessoas continham. Era como se eu tivesse lucidez. Eu poderia passar por eles e experimentar seus sentimentos e pensamentos. Rapidamente percebi que os médicos do hospital não eram honestos comigo. Isso me frustrou porque naquela época eu acreditava nas autoridades. Eu acreditei no que os médicos disseram. Mas, de repente, pude ver que eles não estavam dizendo a verdade. Pude ver que eles falavam por egoísmo próprio. Alguns médicos disseram que eu estava histérica porque reagia à minha dor. Mas pude ver em seus olhos que o que eles diziam em palavras não se encaixava com seus pensamentos e sentimentos. Isso me assustou. Estou convencido de que as experiências espirituais me foram dadas para me ajudar a atravessar todos os anos difíceis relacionados à minha doença. Todas as experiências e todo o poder que Deus me deu quando eu estava inconsciente, é transmitido tão fortemente à minha mente. Isso me ajudou a suportar toda a dor terrível. Lembro-me de uma vez que fui hospitalizado com uma concussão após uma crise epilética. O médico estava olhando no meu diário. Então ele disse em voz alta e principalmente para si mesmo: mas como você pode se sentar lá? Você deveria estar morto. Então eu disse a ele que se eu não tivesse tido muitas experiências espirituais que me deram a fé em Jesus Cristo, eu não estaria sentado aqui. Isso o deixou um pouco constrangido e ele se apressou em ler o diário. Nunca duvidei que fosse verdade o que vivi. Depois da minha doença, eu queria ser terraplanista. Tentei usar minha lógica e dizer a mim mesmo que eram alucinações. Mas eu não poderia fazer isso e ainda não posso. Quando está tão claro na minha memória depois de tantos anos, 44 anos, não pode ser alucinações. Minha experiência de quase morte se tornou a base da minha vida. Depois de estar inconsciente, passei por tanta dor que pensei no ser amoroso que conheci. Eu poderia buscar tanto poder naquela memória que eu poderia suportar a dor. Pensando no amor e nas minhas vidas passadas, pude encontrar forças para viver. O ser amoroso é a coisa mais forte da minha vida. Eu sempre posso me basear nele. Se não tivesse sido lá,
tenho certeza que não teria suportado estar aqui na Terra. Quando, ao longo dos anos, tive uma dor tão intensa que não aguentei, pedi ajuda. Muitas vezes experimentei uma resposta de que sentia algo quente que me abraçava como um manto. E isso me deu forças para passar pela dor. Deus me ajudou no meu infortúnio. Ele nunca me deixou. Ele me deu poderes inimagináveis para combater a dor física e mental. Às vezes eu sentia que quanto mais intensa a dor, maior é Deus. Deus é todo-poderoso. Deus é tão fantasticamente grande. A experiência da quase morte me fez sentir que não pertenço aqui. Sinto que estou em uma viagem charter aqui embaixo e que pertenço ao mundo espiritual. Sou grato e feliz pela minha família e pelos meus amigos, e vivo mais intensamente hoje do que antes. Mas aprecio a cada ano que envelheço, pois sei que me aproximo da morte e do mundo espiritual. Estamos todos em uma viagem charter na Terra. Nosso verdadeiro lar está no mundo espiritual com Deus. Esse é o nosso ponto de origem. E todos nós estamos voltando para nossa verdadeira casa quando cumprimos nossas tarefas na viagem charter. Quando tive que voltar para a Terra, percebi que há um sentido da vida na Terra. A vida é como a escola. Pode ser incrivelmente difícil, mas não podemos esquecer que quanto mais coisas boas pudermos semear, mais colheremos quando sairmos daqui. A escola da vida é como uma viagem à Terra. Há certas coisas que temos de fazer na viagem. Quando voltei ao meu corpo, pensei que de hoje em diante eu seria um tão bom. Mas não foi assim. Não me tornei uma pessoa muito melhor. Cometo muitos erros todos os dias. Mas tomei consciência de quais pensamentos envio e sei que amor e pensamentos positivos é o que significa algo aqui na Terra. Me conscientizei do quanto é importante ser amoroso e enviar pensamentos amorosos, ser útil, estar presente e ouvir. O mais importante é não se esforçar incessantemente para subir na chamada escala social. Não devemos nos esforçar para ganhar poder, honra e dinheiro. Todas essas coisas não significam nada quando vamos ter nossa revisão de vida. A tarefa mais importante na vida é o amor. Aprendi a começar comigo mesmo e criar vibrações calorosas, humanas e amorosas. Primeiro, eu desorganizo minha mente. Dói muito dos espinheiros e da sujeira na minha alma. Depois disso, posso começar a me abrir para os outros e brilhar para os outros, como o sol. Se eu puder deixar o sol, o poder de Deus, brilhar em mim, então começarei a abrir em virtude do calor que Deus me dá. E aí eu posso dar amor. Então eu posso dar algo para todo mundo. Muitas pessoas cometem suicídio em nosso tempo. Eu os entendo. Se eu não tivesse tido todas as experiências espirituais que tive, acho que também teria cometido suicídio. As experiências espirituais me deram forças para continuar vivendo. Acredito que as pessoas que cometem suicídio terão dificuldades em sua transição para o mundo espiritual. Mas não devemos condená-los, pois são pessoas muito infelizes. Deus sabe disso. Eles simplesmente não foram capazes de suportar a vida na Terra e Deus entende isso. Há coisas que não entendemos em nossa forma humana. E há coisas que não devemos entender. Isso ocorre porque nossos pequenos cérebros não podem conter a grandeza de Deus. Os suicidas absolutamente não encontrarão nenhuma condenação do outro lado. Não condenaríamos nossos filhos se eles cometessem suicídio. Se condenamos nossos filhos, condenamos bastante em nós mesmos. Não condeno alguém que amo porque amo por amor incondicional e não por egoísmo. Eu amo tanto meus filhos, que eu não os condenaria, mas os ajudaria e apoiaria. E Deus fará isso também. Disso tenho certeza. Deus ajudará essas pobres almas a superar todas as coisas difíceis. Não acredito que haja uma condenação eterna. Porque Deus está para conosco como um bom pai está para com seus filhos. Se uma criança é irracional ou faz muitas coisas terríveis, um bom pai renegará essa criança e a enviará no frio? Não, ele não vai. Nosso pai espiritual também não fará isso conosco. Deus não renegará ninguém. Se há um inferno, é que nos vemos com todos os pensamentos negativos que enviamos. Quando deixarmos a terra, vamos nos julgar.
nos veremos com lucidez e onde comparar. Foi um processo muito assustador para mim. Não será fácil para as pessoas que tiraram a própria vida ver sua vida revista, pois suas raízes são o caos. Essas pessoas não conseguem descobrir qual é a causa de seus problemas. Inconscientemente, eles colocam uma tampa em seu caos interior porque não aguentam enfrentá-lo. Mas Deus cuidará de suas almas e as ajudará a serem livres. Isso é certo. Minhas experiências espirituais me ensinaram que não devemos condenar outras pessoas. Não temos o direito de o fazer. Quando vi o quão impura, percebi que não devemos condenar outras pessoas, não importa quem sejam. Tudo volta para nós, se não nesta vida, então quando vamos rever nossas vidas. Também não devemos dizer às outras pessoas como elas devem viver suas vidas. Não temos o direito de fazer isso. Mas uma das melhores coisas que podemos fazer é enviar-lhes pensamentos amorosos. Não devemos condenar outras pessoas quando fazem algo errado. Eles não se experimentaram como eu. Até me sentir do lado errado, não tinha consciência de como realmente estava. Portanto, nunca julgue seu semelhante, mas tente entender. Deus é tão grande, e Ele realmente quer entrar em contato conosco. Mas é difícil para Deus chegar até nós porque somos egoístas e materialistas. Nós o bloqueamos dessa forma. Não é a intenção de Deus que todo o mal do mundo, como as guerras, aconteça. É causada pelo nosso egoísmo humano e egocentrismo. Nós contemos o bem e o mal, nossa tarefa é fazer com que o mal não prevaleça. Temos uma responsabilidade por nossas vidas aqui na Terra. Devemos parar de nos esforçar para alcançar tanto no nível terreno, porque é pouco tempo que estamos aqui. Quando tive minha revisão de vida, foi como se a vida na Terra durasse apenas um segundo. Mas vivemos como se estivéssemos aqui por centenas de anos.